Enfim, pessoal, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Opa, tudo bem, Érica? Tá me ouvindo? Olá, tudo bem? Tô ouvindo sim. Tudo ok? Tudo Tudo tranquilo? ok. Que bom que deu certo dessa vez. Teve uma outra live que eu participei que, olha, a gente penou. E aí, já pensando nisso, deixei até o Instagram aberto, porque também se alguém que vir essa live tiver interesse em conversar um pouco mais, estou lá no Instagram, a gente conversa por Não, lá também. tranquilo. É porque, na verdade, eu não sei se foi no seu caso especificamente, mas o Uhum. Instagram ultimamente estava dando uns bugs e agora entrou esse modelo também no Instagram que consegue colocar mais três pessoas, né? Que são quatro agora numa live só. E aí eu acho que tá dando alguns bugs em alguns aparelhos aí, enfim, não sei. Pode Como é ser que você isso. tá, Erika? Tudo bem? Tô bem, graças a Deus, aqui nesse home office, né? No nosso lockdown aqui no Ceará, mas tá dando tudo certo. Sempre, sempre. Pessoal, antes de começar, só vou fazer alguns comentáriozinhos aqui. Primeiramente, para quem não conhece aí o movimento do Slow Food, eu vou pedir para vocês, depois dessa live, não agora, entrar lá no link da bio do Instagram, vai ter um linkzinho direcionando para o nosso grupo no Telegram, tá bom? Quem não tem, tiver Telegram, baixa lá, que ele é melhor que o WhatsApp, entendeu? Tá para guardar mais informações, vocês acompanharem melhor. E lembrando também, que eu tinha falado anteriormente, a gente viu aos profissionais de A e B aqui no Ceará. O ano passado a gente fez esse projeto e, infelizmente, a gente está retomando esse projeto, que basicamente é receber alimentos não perecíveis, cestas básicas de modo geral, ou alimentos que a gente vai estar fazendo cestas básicas e levando para profissionais de modo geral do setor, garçons, cozinheiros, bartenders, enfim, que estejam precisando nesse momento. A gente não tem uma data determinada para terminar esse projeto, a gente no momento tem um ponto de coleta que fica na Parquelândia, que é na Rua Azevedo Bolão 2300. Eu até deixei depois eu deixei um videozinho já no feed, mas de qualquer maneira depois eu vou reforçar isso para vocês. E vamos ao que interessa, né? É, tudo ok? Já tá pronto? A água tá tudo certo? Tá preparada, Érica? Vamos lá, sempre. A Érica, ela é membro do Slow Food, né? Até se tornou membro aí relativamente recente, né? Tá participando com a gente. Recentemente tivemos o Dia da Mulher e dentro desse cenário a gente resolveu chamar diversas mulheres, né, para falar sobre os mais variados temas e assuntos que sejam interessantes para somar, não só a questão da cultura alimentar, como um todo, né? E a Érica, ela tem uma abordagem sobre um tema extremamente interessante, que é a economia de Francisco. E ela vai explicar para a gente, vai falar um pouco mais do que é isso, né? Érica, fique à vontade, o tempo é seu. Explique para o pessoal o que é essa tal de economia de Francisco. Bom, primeiro, agradecer pela oportunidade de estar aqui. Também parabenizar todas as mulheres, né? Vocês que com Sim, tanta garra abraçaram diversas funções, né? Além dos afazeres domésticos profissionais, né? Já há muito tempo que a mulher engloba. E eu tô aqui junto com vocês nessa labuta. E ano passado, já falando um pouco do projeto do The Economy of Francisco, ou Economia de Francisco, né? Surgiu como, né? O que é isso? Né? Não é algo que se restringe somente à esfera religiosa. A esfera religiosa ela vem principalmente para poder puxar alguns sentimentos e alguns preceitos para oportunizar essa virada da racionalidade econômica. Então, tudo começou quando o Papa Francisco ele publicou a Laudato Si, e nesta, ele teve a preocupação com a economia e com as pessoas em geral, com a pobreza, com a agricultura. Então, a Laudato Si ela é enorme, ela tem assim umas 200 páginas. Quem tiver interesse, é só colocar no Google, puxar, que tem como ver direitinho do que se trata. Só que ele não estava sozinho. E ele teve também, em conjunto, a participação de diversos economistas, de filósofos, de cientistas, que, assim como ele, têm a preocupação do rumo de como a economia ela está seguindo adiante. Muitos investimentos, né, muitas ações, muito crescimento econômico, mas cadê o desenvolvimento humano? Cadê as pessoas? Né? Essa economia é para quem? Né? Para bens ou para pessoas? Então começou esse movimento e quando foi no ano, não foi no ano, e o evento ele seria no ano passado, em março, né? Houve uma seleção, até para a gente saber o que foi, como foi a seleção para o The Economy Francisco. Primeiro ele publicou essa carta e aí foram abertas seleções. Diversas pessoas do mundo inteiro participaram
participaram, mas somente alguns jovens foram selecionados. Foram 2.500 jovens do mundo. E aí você tinha que entrar no site num determinado tempo, escrever sobre o que você diz, em que você quadra, tudo em inglês, né? Então a gente teve que colocar em prática também o inglês. E eu, como mestranda, né? Eu me tornei mestre ano passado, então eu, como mestranda, eu estava exatamente estudando o sistema agroalimentar, para saber se ele é justo, para saber como está desenhada essa cadeia produtiva, se o que o consumidor está levando para casa é realmente aquilo que fala no pacote, se ele conhece o produtor rural, se o produtor rural ele é bem pago por aquele labor que ele faz. Então, surgiu a oportunidade, então fui selecionada para participar do DECOM. Quando a gente foi selecionado, existiam 12 vilas temáticas, né, como uma forma de organizar melhor esse pessoal de acordo com os temas. E eu fiquei na Vila Agricultura e Justiça. E inicialmente ele seria em março, mas aí tivemos a pandemia. E a Itália foi assim, a primeira que ficou arrasada. E a gente ficou, todo mundo ficou tenso, meu Deus, como vai ser isso? E o evento seria em Assis, tá? Em alusão a São Francisco, que tinha muitos recursos, mas largou tudo em prol das pessoas que tinham mais necessidade. Então foi um canto realmente para poder suscitar os bons sentimentos, o diálogo, né? E a gente conseguir chegar ao final numa carta em comum. E aí, sendo adiado, ficou para outubro, novembro, e acabou que ele foi online em novembro. Mas ninguém ficou parado nesse meio tempo. Eu achei até que, por um lado, foi muito positivo, porque o pessoal é super organizado. O desenvolvimento humano ele tem a ver com direitos sociais e com as pessoas. E essa temática do alimento em si é muito preocupante, porque hoje em dia os nossos alimentos cada vez mais eles possuem agrotóxicos, cada vez mais eles estão afastando também o produtor do consumidor, né? Então, assim, muitas vezes também o consumidor ele não é devidamente informado sobre o que ele está consumindo. E temos aí alimentos transgênicos que estão sendo cada vez mais liberados, alimentos que inclusive estão transgênicos, inclusive que estão restringidos fora do país e aqui está sendo liberado, autorizado, mesmo depois que países da Europa tenham já vetado. Eu posso estar errado, você talvez tenha um dado até melhor do que eu. Se eu não me engano, já passou de 1.000 que foi liberado, não foi? Eu não tô com o dado atualizado, mas já passou de 1.000 já, desses recentes aqui que foram atualizados. Em relação ao agrotóxico, a gente já ultrapassou o 478, até a última época que eu havia visto, né? Alguns são bioinsumos, né? Que aí existe um projeto maravilhoso, porque aqui não existe só coisa ruim nisso, existe também projetos de pessoas maravilhosas na Embrapa, e existe um projeto que ele já está em execução, que são dos bioinsumos, que já com lei publicada do ano passado. Mas a gente vê que, ano após ano, alguns órgãos que são muito importantes de comunicação da sociedade civil com as pessoas que efetivamente fazem esses projetos e fazem as leis, eles estão sendo esvaziados. A exemplo do Conselho. E a Lausanne, ela prioriza muito essa participação da sociedade. Então, no meu mestrado, eu quis estudar exatamente isso, né? A importância da participação popular nesse processo de mudança de racionalidade. E o De Economy of Francesco casou muito bem, era o pensamento
que eu estava querendo executar. Entendi. E aí, então, assim, foi muito rico o evento, não parou em novembro. A gente conseguiu fazer contato com pessoas da América do Sul e temos um grupo ainda falando com esse pessoal. Nós temos um projeto em execução, que é a Aliança da Mãe Terra, e já para poder incentivar pessoas a produzir, a que os consumidores comprem diretamente do produtor. A exemplo, aqui em casa, nós já compramos alimentos orgânicos, né? Às vezes, se eu tiver até um produtor que eu já conheço, eu já priorizo. A gente sabe que é um pouco mais caro, mas esse é um processo que, aos poucos, ele vai barateando, né? A lei da oferta e da procura. Com certeza. E o consumidor também ele tem que entender que quem vende, né? Quem vende vai vender aquilo que eu quero comprar. Então, a partir do momento que eu começo a querer comprar orgânico, o mercado começa a mudar. Então, mais Tira uma dúvida. Tira uma dúvida, Érica, você está falando do projeto, só para a gente entender mais ou menos na linha do tempo. Esses projetos, essas discussões, elas vão virar uma espécie de documento central que vai usar como alguma base para os governos, como por exemplo tem a Agenda 2030 da ONU, ou não? Como vai funcionar? Pronto. Em relação à agenda, querendo ou não, a Agenda 2030 da ONU é uma recomendação. Sim. Não é algo que seja obrigatório, né? Não é uma soft law. Então, assim como a Agenda 2030, esse também é um anseio, teve uma carta final, né? O Papa teve como realmente ao final deve ter uma carta final dos progressos, dos anseios, né? Então, funciona também como recomendação. Mas e aí, como é que funciona? Por qual a importância dessas pessoas terem participado? Nós somos change makers nesse processo, né? Então, assim como já existiam stakeholders antigamente, né, desde o relatório Brundtland, quando teve toda aquela movimentação e o meio ambiente começou a entrar em tão importância como direitos sociais, culturais e econômicos, foi por conta da sociedade clamando, Greenpeace, várias outras instituições, organizações não governamentais que surgiram lá pela década de 60 e de 70, e hoje nós temos essa mesma função como changemaker para realmente mudar essa nacionalidade. O que dá mais para o movimento é que existem muitos economistas de peso participando disso. Porque a gente poderia falar, é mais do mesmo, não vai mudar nunca. E aquele sentimento que às vezes as pessoas têm um certo pessimismo, né? Mas eu, assim, no meu pouco tempo de existência, eu já vejo alguns progressos. O que eu posso fazer, eu já faço, né? Eu moro em frente a uma praça, e aqui nessa praça a gente já adota um canteiro, a gente já preserva o meio ambiente urbano, a gente já oportuniza vários eventos culturais, né? Existem eventos, inclusive, até de leitura, né? Eventos também para falar com a população, e aqui no entorno existe de toda classe de renda, né? Então, é super legal que a gente vê como as pessoas, no geral, não tem a ver com renda em si. As pessoas, no geral, elas querem conhecer, elas querem participar, e nós dando um exemplo, isso pode fazer com que, de repente, entre 10 pessoas, 5, 6, fazendo, botando em prática, já é um progresso. Né? A gente sabe que é do dia para a noite. Com certeza. Pessoal, quero lembrar vocês que todo mundo aqui que está acenando, muito obrigado por estar participando, compartilha e divulga, vamos chamar mais gente aí para nossa live. E uma outra coisa também quero falar para vocês é que todo mundo que tiver qualquer dúvida, que queira deixar para a Érica, pode ir colocando aí nos comentários, eu vou anotar e no finalzinho a gente passa para ela responder, até para ter um momento certo, que eu acho que fica melhor para a nossa dinâmica. E aí uma outra coisa que até eu marquei aqui para a gente conversar, Érica, dentro dessa economia de Francisco, como é que você vê, por exemplo, do que você viu, dessas reuniões, desses encontros, webinários, quais são as possibilidades que você vê que poderiam ser aplicadas, por exemplo, no Brasil atual, por exemplo, e aqui no Ceará mesmo, como, vamos dar um exemplo, o Banco Palmas, por exemplo, seria um exemplo da economia de Francisco, por exemplo? Foi. Inclusive, o Banco Palmas foi um dos exemplos dados quando nós nos reunimos, né, o pessoal do Nordeste, e nós reunimos o pessoal do Brasil inteiro. E um dos exemplos que foi falado, e não foi por cearense nenhum, foi do exemplo que deu certo do Banco Palmas. E aí, quando eu vi, eu disse assim, gente, quer dizer que o pessoal no Brasil sabe disso?
E foi grandioso, porque pessoas que não tinham como ter renda, às vezes, para o trabalho, porque estava desempregada, enfim, criaram uma forma de da economia circular ali no local onde eles moraram. Então, você já vê que é um projeto que, se eu, de repente, falasse para uma outra, poderiam dizer, isso aí não dá certo, já existe banco, já existe o real, que é a nossa moeda, mas eles puseram em prática e deu certo. Então, existem prêmios internacionais, né, em relação aos inventores do projeto. Teve uma época que eu andei pesquisando e realmente foi uma iniciativa que deu certo. É exemplo internacional. Com certeza. Com certeza. E aqui a gente tem alguns projetos que já estão sendo postos em prática, como a CSA, né, que estão sendo postos em prática. Tem uma que está sendo feita em Jericoacoara, que é realmente para a gente conseguir encurtar essa cadeia produtiva. Né? Quando a gente curta a cadeia produtiva, eu sei o que eu estou consumindo, né? Eu sei que foi aquele produtor que ele fez de forma orgânica, ele não usou agrotóxico, assim como também eu adquiro alimentos que são culturalmente nossos, em respeito ao nosso clima, à estação. E assim também eu valorizo o trabalho daquele agricultor, ele é melhor remunerado. Né? E isso é uma troca muito significativa. Né? Aqui tem uma em Jericoacoara que está sendo posta, e a esse exemplo outros vão surgindo. No Brasil todo existem diversos. E o melhor de tudo, que em 2020 a gente acha que de repente isso é inatingível, mas em 2020 diversas leis relacionadas à alimentação, elas foram publicadas e estão vigentes. Por isso a importância nossa como changemakers, como observadores desse processo, como comunicadores quando existe alguma violação do direito humano à alimentação adequada. Né? Porque Com o ato de certeza. alimentar não é somente comer. Com certeza. É comer e estar saudável com aquela alimentação. Talvez, né? Talvez com essa questão da pandemia também as pessoas comecem a valorizar mais a questão do insumo regional por uma necessidade. Porque infelizmente as barreiras estão fechadas, muitos produtos que vinham de fora vão ter certa dificuldade por obrigação. Ele vai acabar se aproximando e talvez ele goste, ele comece a entender que o vizinho dele pode produzir um produto que entrai para ele, mas é um processo. Mas eu acho que é importante a gente estar conversando sobre isso aqui na live, até para as pessoas abrirem a mente, né? E ver com esse exemplo, por exemplo, você pega da igreja fazendo um projeto como esse, em nível global, alguém falando do Banco Palmas, que não é um cearense, ou seja, as pessoas estão abrindo os olhos aos poucos, né? E estão nos observando. A gente acha que não, mas agora com essa tecnologia toda, com essa globalização, existem efeitos positivos também. As pessoas estão observando e estão levando os bons exemplos que nós fazemos. E assim, até lembrei também em relação a isso da pandemia, olha que você pegou assim, num ponto crucial. Realmente as pessoas, e não só sou eu, outras também começaram a falar, gente, como é bom cozinhar, então, ou como leva tempo, sabe? Então, você tem que se organizar, mas as pessoas estão manuseando mais os seus alimentos e se preocupando com os resíduos com que você vai jogar fora. Poxa, mas eu jogo a casca dessa cenoura? Não, o que eu posso fazer mais com ela? E se reinventando. Esse projeto da economia de Francisco, né? Porque o Papa Francisco, na verdade, ele vem tendo algumas atitudes do ponto de vista social, assim, digamos assim, agressiva, até do ponto de vista religioso, né? Porque a gente vê que muitas pessoas do segmento não têm muito essa visão no sentido de literalmente dar a cara a tapa, né? Como a gente costuma dizer, né?
porque alguém na posição dele, como governante de modo geral, qualquer passo que ele der tem uma repercussão muito grande, né? Principalmente um papa que é presidente de uma religião extremamente forte, conhecido no mundo inteiro, enfim, que existe há séculos. E dentro dessa linha, você vê que é possível outros líderes religiosos de outros países, ou mesmo aqui no Brasil, por exemplo, de outros segmentos, poderiam abraçar esses projetos dentro do contexto da economia de Francisco, ou coisas relacionadas, até para pressionar os governantes para verem mais essa questão do social, porque basicamente a economia de Francisco busca diversas maneiras, mas o grande objetivo é trazer digamos, um equilíbrio social, trazer uma estrutura melhor para as pessoas, para que elas tenham uma qualidade de vida melhor. Você consegue ver uma possibilidade disso, Érica? Eu não só vejo, como eu constato. Porque se nós formos a pegar o exemplo da Europa, a Europa ela tem o Pacto Verde Europeu. E o Pacto Verde Europeu, ele é nada mais, nada menos do que colocando em prática, ele regulamentou, colocou em prática os objetivos das ODS e também esses objetivos que nós pregamos pelo The Economy of Frontier. Então, ele tem várias subpastas, né? O Conselho Europeu ele propôs, né? E existe o que eles chamam do prado ao prato, que é exatamente essa preocupação com o sistema agroalimentar. E cai muito no slogan que o Slow Food tem, que é de alimento bom, limpo e justo. E aí as pessoas pensam, mas o que significa alimento bom, limpo e justo? Gente, é simples. O alimento bom é aquele alimento nutritivo, né? Não é só comer, é se nutrir. Então não adianta a gente se encher de carboidrato, de produto altamente industrializado que você não está nutrido. A conta vem mais tarde, né? E o alimento limpo é que ele seja isento de produtos químicos, de agrotóxicos ou então até de transgênicos, que a gente sabe que eles não têm um estudo de longo prazo. Então eu até falo para muitas pessoas que eu me sinto como se eu fosse um rato de laboratório. Porque eu estou comendo um alimento que a gente não sabe se vai fazer bem ou se vai fazer mal a longo prazo. Porque uma coisa sou eu aqui hoje, outra é quando eu já tenho os meus netos. E a gente sabe que existem alguns exemplos, até de alguns remédios que as pessoas tomavam, que os filhos nasceram com alguma malformação congênita. E a gente tem alguns estudos relacionados aos transgênicos de ratos, que na geração 2, eles nasceram com tumores, ficaram cegos, enfim, vários problemas. Existe, inclusive, foi um estudo de um francês, né, publicado em revista e tudo mais. Né? E o alimento também é bom, limpo e justo. Justo para que você pague realmente o que aquele alimento vale. A gente exporta muito alimento aqui no Brasil, né? As nossas commodities. E a gente não quantiza água e nem solo. Verdade. Você falou um ponto extremamente importante. A gente não quantiza, né? Quem está comprando lá fora está levando água brasileira, porque para a gente plantar usa muita água. E aí que eu vejo que existem diversas formas de a gente conseguir melhorar esse sistema. Eu não estou dizendo que a gente vai acabar com o agronegócio, não é isso. Mas a gente pode reformular. Então, a gente pode otimizar esse uso de água, a gente pode também fomentar agricultores locais. A gente sabe que existe um êxodo muito forte do campo para o urbano por conta de falta de oportunidade. Então, esse fomenta os agricultores, porque eles muitas vezes não conseguem investimentos dos bancos para a produção, porque o banco vinculava a que ele tivesse que ter agrotóxico na plantação, porque era uma garantia de que ele teria uma produção e dinheiro para pagar o empréstimo que ele fez. Então, a gente tem que mudar essa racionalidade. Então, a gente pode ter sistemas multifacetados. Podemos ter ainda esse agronegócio mais reformulado. De repente, o uso da tecnologia seja importante para somente se usar o tanto de adubo que é necessário, para a gente passar a usar bioinsumos. Existe esse estudo da Embrapa que eu já até mencionei. Oportunizar que esses bioinsumos eles ganhem um abraço nacional e várias outras pessoas tenham também acesso, porque tem toda uma dinâmica de como é distribuído esse bioinsumo, porque ele tem um prazo de validade. E é curto, né? Porque a gente está falando de uma matéria-prima viva. Aí não é um agrotóxico que eu boto no invase e deixam vários anos ali ele guardado. E tem também essa função da própria sociedade, de cobrar. Nós temos ainda muito uma herança acomodada diante de alguns eventos,
de algumas atitudes governamentais que nós não concordamos. Mas aí existe o que nós chamamos de governança. Porque não é somente o governo que decide o nosso destino. Nós também podemos forçar uma outra realidade. Então, a governança é o governo junto com a sociedade civil, com organizações não governamentais, né, com empresas em si. E aí a gente tem startups que estão sendo criadas, nós temos também algumas cooperativas que são criadas, nós temos algumas organizações sociais, e aí a gente vai realmente conseguindo mais espaço e aos poucos essa realidade vai mudando. A gente tem que ter paciência, que é um processo que não é do dia para a noite. Com certeza. Tem que pensar global e agir local. Com certeza. Com certeza. E teve uma coisa que você comentou, esse bioinsumo que você fala, qual é o nome dele, Érica, que você comenta? Foi um projeto que a Embrapa fez, né? Foram estudos que foram realizados para que fossem utilizados na agricultura fertilizantes que fossem biológicos. Entendi. Para realmente não ter tanta agressão ao meio ambiente e também ao ser humano, porque a gente sabe, a partir do dossiê Abrasco, que os agrotóxicos, eles não ficam somente na casca do alimento. A grande polêmica do dossiê Abrasco foi que o agrotóxico ele já está entrando no mesocarpo do alimento. O que é isso? Eu pego uma maçã, eu posso tirar a casca da maçã, que mesmo assim eu estou comendo agrotóxico. E a gente sabe que esses produtos químicos, eles não ficam somente na gente. A gente vai passando de geração a geração. Então, essa é uma preocupação muito grande. Tanto assim, esse incentivo aos agrotóxicos em si, como também a preocupação com os humanos que estão comendo aquele alimento. Então, realmente, esse projeto da Embrapa, eu acho que, assim, ele tem que ser maior, ele tem que ser mais elastecido, mais pessoas terem acesso, mais pessoas conhecerem. Foi algo do ano passado, eu lembro que eu assisti uma live, como nós estamos falando, eu assisti também uma live, e exatamente de uma das pessoas que estava à frente. E aí ela falou exatamente como foi todo o processo, quais são as dificuldades, que é essa parte de distribuição, porque tem que ter toda uma programação, porque ele tem um tempo certo de validade. Se de repente ele demorar mais do que aquele tempo, pode ser até que não sirva mais como fertilizante. Entendi. Mas é uma ótima oportunidade. Não, eu falo isso porque tem um projeto assim que até quando eu vou, às vezes, dar palestras, enfim, falar sobre o slow, é uma abordagem que eu uso, porque assim, a gente fala, às vezes, muito essa questão do agrotóxico, e aí as pessoas não falam de nada que não seja agrotóxico. Então, o que acontece? Fica aquela coisa, sem agrotóxico não dá certo. Mas sempre existiu a humanidade sem um agrotóxico. E aí, aqui no Ceará, tem um professor que, infelizmente, ele já veio falecer, que ele chama José Júlio da Ponte, e ele descobriu na manipoeira um dos melhores defensivos agrícolas do mundo. Ele trabalha há décadas nesse projeto, ele era um professor de agricultura, professor de agronomia aqui da UFC, ele já foi no Jô Soares, ele pertence à Academia de Ciências de Nova York, entendeu? Então, assim, o cara, o que ele estava, antes de ele falecer, eu acho que não sei se ele chegou a patentear, ele queria patentear a manipoeira em pó, né? Até a Embrapa chegou a fazer algumas cartilhas que ele distribuiu aí por toda a América Latina, mas infelizmente a gente sabe que o agronegócio, na verdade, é uma potência, ele vende a ideia de que ele é a economia do Brasil, mas muitos de nós brasileiros, às vezes a gente esquece que ele é subsidiado, então muita gente condena aquele apoio que é dado para o agricultor, mas esquece que o agronegócio brasileiro, pessoal, só existe por causa do subsídio do Estado brasileiro. Entendeu? Mas isso não é só no Brasil, isso acontece nos Estados Unidos, isso acontece na Europa, isso acontece na China, entendeu? Liberalismo é só para os outros, pessoal, porque quando é para a nossa realidade, as coisas não funcionam muito bem assim, entendeu? Então acho que é importante lembrar, e uma outra coisa também que você falou, que eu acho que é bom também relembrar, é que assim, pessoal, orgânicos não é caro, pessoal. É que, infelizmente, ele tem esse apelo voltado para a questão da saúde e tudo mais, que o mercado se apropriou disso e ele vende com esse valor agregado. Mas o valor, às vezes, é 50 centavos, R$1,
mais caro, não é 5, 10 reais mais caro, como infelizmente a gente vê. E aí você vê que o mercado é tão grande em relação a isso, que você vai em qualquer mercado hoje, as prateleiras de orgânicos não param de crescer. Entendeu? Então, assim, é um processo. É, O entendeu? Não consumidor param de crescer. começou a comprar mais. O que que aconteceu? O mercado ele se abriu. As estantes de orgânicos estão aumentando. Olha só a mudança. Com certeza, com certeza. E aí, aproveitando essa deixa, porque muita gente aqui comentou, elogiando aqui o seu trabalho, elogiando aqui o projeto, muita gente não conhecia. Pessoal, depois eu vou estar conversando com a Érica, ela vai estar passando por Pessoa que também acha que orgânico ainda é muito caro, como você frisou, às vezes é 50 centavos, um real mais caro, mas cada pessoa tem uma realidade econômica. Vamos supor, a pessoa está contendo, né? Poxa, eu estou contendo aqui dinheiro, como é que eu vou estar agora gastando mais um pouquinho do meu orçamento? Gente, eu já fiz o seguinte, porque a gente sabe que os mercados é que estão abertos agora nessa época de lockdown, de pandemia, mas eu já peguei, comprei um produto orgânico e lá existe a identificação do produtor. O que é que eu fiz? Eu liguei para ele. Aí ele me disse que ele fornece as cestas básicas. E aí o melhor, que a gente já entra nesses conceitos, tanto de segurança alimentar, como também de soberania alimentar, que é o alimento da nossa cultura, né? Ele fornece os alimentos de acordo com o que ele colhe. Olha, agora não é época de morango. Aqui no Ceará não dá morango. Então a gente não tem que conseguir exigir que saia um morango lá de São Paulo, que ele fique condicionado com hormônio, que existe hormônio vegetal também para que o alimento ele dure mais, né? Então tudo isso fica dentro de nós. A gente vê que as pessoas que têm uma alimentação mais saudável, elas têm tanto mais disposição, como elas têm mais vitalidade, como tudo fica melhor. Mulheres são também super vaidosas, a pele também fica uma maravilha, né? Então, assim, é só benefício. E o produtor é enaltecido em todo esse processo. Então, eu fiz isso, liguei, soube, e aí já tem essa oportunidade de você comprar direto do produtor. E por último, que eu também acho super importante, tem gente que fala assim, vixe, mas esse alimento aqui é tão feio, ele deve estar ruim. Gente, a cenoura bonita e a cenoura feia não tem concurso de beleza para fruta não, né? E nem para legumes. Mas, É nutritiva da mesma forma. mas tem uma brincadeira que eu faço assim: se o pessoal for numa plantação de tomate com agrotóxico e morango, nunca mais come na vida, entendeu? Eu falo sem medo de errar, entendeu? O cantor lá, o Leonardo, que tinha dupla e tal, que as pessoas esquecem que ele trabalhou muitos anos no Tomatal, entendeu? E aquele câncer dele, um cara relativamente novo, que tinha um poder aquisitivo bom, que poderia, ou seja, dar uma estrutura de saúde para ele, as pessoas às vezes esquecem dessa associação porque não há interesse de falar nisso. Mas é bom, por exemplo, a gente fazer isso. E aqui no Ceará, infelizmente, já teve repercussões em níveis nacionais e até internacionais sobre diversos casos de contaminação. A gente tem grandes empresas aí, infelizmente, envolvidas, entendeu? Até existe o Repórter Brasil, que já fez diversas matérias, ele tem muito material sobre isso. E, infelizmente, o agrotóxico, na verdade, ele é um câncer, entendeu? Disfarçado. Literalmente é um câncer no Brasil que ele vem destruindo famílias cada vez mais, seja agricultores, crianças nascendo sem cérebro, está aumentando o número de autismo e tem diversas pesquisas sobre isso, está diminuindo a fertilidade tanto de homem quanto mulher, e isso é uma realidade. Uma outra coisa também que assim, e aí eu estou falando isso, Érica, para te proteger no sentido de certos aspectos, mas eu vou falar uma coisa para você. Às vezes, pessoal, eu vejo muitas pessoas falando assim,
mas, por exemplo, às vezes uma criança, por exemplo, ela é um pouco, ela está obesa, está gordinha, vamos dizer a palavra certa, ela está gordinha, a pessoa chega e fala assim, ah, mas que legal, que bonitinho. Pessoal, o que a gente não entende é que aquilo ali é um distúrbio hormonal, às vezes, que está vinculado com alimentação. Você pega, por exemplo, a minha mãe menstruou com 17 anos, você pega crianças hoje menstruando com 10, com 11, com 12, ou 8 seja, anos. não tem 8 nem anos. estrutura, não tem nem estrutura física, entendeu? Para ter um filho. Aí vocês acham que isso é normal? Isso não é normal. Isso é um acúmulo de alimentos com hormônios sistematicamente sendo colocados na alimentação. Então, assim, a gente precisa ter um olhar maior. E é uma coisa bem interessante. Outro dia, eu estava vendo até uma live, e eu estava vendo umas fotos antigas de várias partes do Brasil, de capital. Você não via gente obesa. Todo mundo magro, entendeu? Então, assim, óbvio que a gente as pessoas eram menos sedentárias, não existia o transporte como existem hoje, mas assim, não é simplesmente, eu sou obeso porque eu não treino, sou sedentário. Não, pessoal, isso tem um conjunto de fatores que estão afetando a sociedade, que está trazendo doenças como hipertensão, cada vez mais você está tendo pessoas com hipertensão, problemas de diabetes em crianças, entendeu? Você está tendo problema de velhos em crianças, e isso não é normal, isso tem a ver com alimentação direta, tem a ver principalmente com os hormônios, e as pessoas ignoram isso, acham que isso é normal, e não é normal. Então, quando a gente vem aqui, a Érica vem aqui, fala sobre alimentação, fala sobre a economia de Francisco, voltado para essa questão da agricultura, na verdade é toda uma cadeia, porque o que a gente esquece é que, assim, você está trabalhando, está tocando barco, hoje você pode não estar vendo, mas lá na frente você vai ter consequências disso. E isso está ligado diretamente com a alimentação. E é por isso que a gente precisa ter essa visão, pessoal. Entendeu? Existem Fique à vontade. pesquisas, né? Não, se deixar, eu fico aqui realmente até meia-noite. Fique à vontade. E existem pesquisas, inclusive, que já foram feitas para saber a preocupação do consumidor. Quando ele está comprando algum alimento, qual é a preocupação? E já surgiu nas enquetes, né, como um índice já suficiente para gerar uma proporção, uma porcentagem, no caso, de que ele se preocupa com a sustentabilidade, né, em como aquele alimento ele foi produzido, e que ele prefere comprar de um alimento que ele sabe a origem e prefere comprar um alimento que foi produzido sem agrotóxicos aos outros. Isso aí, então, já existe uma classe, né, de pessoas que querem isso. E aí, pegando um gancho também com o que você falou da obesidade, né, já é considerado doença. E quando a gente fala também de índices de pobreza e índice também de fome, nós também falamos sobre índices de obesidade. Porque a fome, ela não é só aquela pessoa que ela está magrinha, é aquela pessoa que tem deficiência nutricional. E muitas vezes o obeso, ele está em deficiência nutricional, ele está anêmico, ele está com alguma doença, muitas vezes relacionada à alimentação. Quer pelo tipo de alimentação que ele está tendo, né? Quer pelo alimento conter hormônios e todos esses insumos que a gente sabe que existem na cadeia produtiva e no alimento em si. E aí eu quero falar uma outra coisa que é super importante, porque muitas pessoas falam assim, mas se a gente parar com o agronegócio, vai acabar a comida do mundo. Mas vamos ficar sem comida. Gente, nós desperdiçamos 30% da produção alimentar. Sabe o que é 30% indo para o lixo? Ninguém come, estraga. Por que isso acontece? Será que está faltando mesmo? Ou será que não existe uma boa distribuição? Porque a alimentação em si, né, até por isso que eu frisei, o que é regulamentado e é direito nosso, tanto internacionalmente como nacionalmente, né? Nós temos a Declaração Universal de Direitos Humanos, que ela fala que todos os seres humanos têm direito à alimentação, e depois foi regulamentado, mais à frente, que era a alimentação adequada. Aqui também no nosso artigo 6º, um dos direitos sociais é o direito à alimentação, mas a alimentação com esse qualificativo, adequado. O que é isso? É tanto o acesso físico, como o acesso econômico, como o acesso qualitativo. Então, o acesso físico é eu ter na minha cidade os alimentos à disposição. O econômico é eu ter dinheiro para pagar por eles. E o qualitativo é que eles não me tragam mal à saúde, eles não sejam tóxicos a mim, assim como também eles contenham teor nutricional adequado a nós. Então, a gente tem que ter essa preocupação quando a gente fala de alimentação, porque a gente está vendo aí, os índices de obesidade estão aumentando a cada dia
E não é por falta de alimento, né? Essa concepção já está ultrapassada, várias reuniões internacionais envolvendo a FAO, aqui também no Brasil, com seus comitês respectivos, com o próprio CONSEA, né? Conferências que foram feitas, que a gente acabou com essa concepção de a fome fosse somente a falta do acesso físico. Isso é uma visão que foi muito disseminada no período pós-guerra, porque realmente as pessoas na Europa tiveram muito fome, os alimentos eles não foram tão bem distribuídos, né? E foi uma visão primordial, mas depois, ao largo do tempo, e a gente passou por Revolução Verde, que a gente pode até fazer uma outra live para falar sobre isso, não vai esgotar aqui o tempo. A Revolução Verde, de verde não tinha nada, né? Foram duas pessoas que lançaram a Revolução Verde, né? Foi um norte-americano e também um indiano. Mais à frente, esse indiano, ele saiu dessa ideia porque ele disse que o que estava sendo levado sobre a Revolução Verde não era aquilo que ele idealizava, que a Revolução Verde ela fez com que a produção alimentar ela aumentasse exponencialmente, porque foi feito o incentivo de agrotóxicos. Foi aí que tudo começou. Né? E assim a gente caminha e as coisas ainda não mudaram. Então é algo que vem desde a década de 60 e a gente está agora aqui em 2021, já nesses últimos 10 anos para a gente chegar no finalzinho da Agenda 2030 da ONU, e nós temos que ver resultado. E o Antônio Guterres, né, da ONU, ele vem falando, olha gente, essa é a década de ação, vamos agir. E aí existe um programa do FMI que é exatamente em conjunto com a ONU, que são princípios de bancos responsáveis. O que é isso? Para a gente ver como esse movimento ele está rodando, né? É priorizar empréstimos, investimentos, fomentos a empresários, né? A, enfim, pessoas diversas que procurem empréstimos, mas que primem pela sustentabilidade ambiental. Então, vem muito disso. Claro que existem pessoas que falam que são ambientalmente corretas e que é de fachada, quando a gente vai ver, não é necessariamente, mas está aí o papel do Ministério Público, do cidadão, para também poder estar noticiando o Ministério Público, para ele levar à frente, né, essas pessoas que utilizam de fachada, mas tem muita gente séria nisso. Tem uma coisa que você falou, que eu acho que é até bom abordar, porque, assim, uma das coisas que, na verdade, assim, as pessoas às vezes não entendem essa questão do... Não vou nem falar do slow, porque o slow é um movimento como de Além do peso, se eu não me engano, acho que é Muito Além ou Além do Peso. É um filme até que fala sobre obesidade infantil. Ele está disponível na internet para quem quiser ver no YouTube. E tem um outro filme que eu acho que assim todo mundo precisa assistir esse filme, que se chama O Lado Negro do Chocolate. Porque todo mundo fala, nossa, eu adoro chocolate. Ai, meu Deus. Tadinho. Mas as pessoas, por exemplo... Não, mas as pessoas, por exemplo, esquecem. Exemplo, Europa não produz chocolate. O chocolate base vem da África. A maioria é produzido em países que têm ditadores. Esses países conseguem produzir o preço mais barato, vai para a Suíça, se torna ao leite e é vendido como chocolate suíço. Como, por exemplo... Muitas vezes. Muitas vezes. E aí você pega, por exemplo, o próprio caso da Alemanha. A Alemanha é um dos maiores comerciantes de café do mundo. Aonde ele tem um pé de café na Alemanha? Em nenhum lugar, pessoal. Por quê? Porque ele é um grande comerciante. Aí você pega, por exemplo, aqui no Ceará, a gente tem o Maciço de Baturité com diversas marcas de café sensacionais, a gente não valoriza, entendeu? Até aqui na live tem algumas pessoas que estavam aqui, que eu faço questão de lembrar. Tava o pessoal do OCA, que é o Observatório Científico Cultural. Premiados. Verdade. Eu fui cafés premiados, ou seja, assim, ó, alta seleção.
Desculpe interromper, porque eu fico Não, empolgada tranquilo. quando nós somos destaque. Tem pessoal, por exemplo, aqui do OCA, que é o Observatório de Ciência de Cultura Alimentar, que faz um trabalho de pesquisa sensacional. Tem o pessoal aqui da Escola de Gastronomia Social também, que faz um trabalho sensacional com insumos regionais. Você tem a Associação do Chefe de Cozinha também, que desenvolve um trabalho de valorização dos insumos regionais junto aos chefes de cozinha em hotéis, restaurantes, bares. Enfim, então assim, hoje o Ceará ele tem uma espécie de tempestade perfeita no sentido assim, de oferecer alternativas para essa questão do insumo regional. Mas é muito importante a gente pautar isso, porque porque eu sempre vejo esse discurso, o agronegócio, mas o agronegócio não produz nada que a gente consome hoje no dia a dia. Ele produz soja, infelizmente ele destrói florestas para isso, para encher o bolso de um pequeno grupo de pessoas, entendeu? E a economia de Francisco, pessoal, é um movimento global, junto com a Agenda 2030 da ONU, junto com, por exemplo, agora, recentemente, teve uma reunião no Fórum Econômico Mundial falando sobre o reset global da economia, que basicamente é falar sobre esse futuro verde, ou seja, todas as grandes organizações do mundo estão falando sobre isso e a gente ignora como se isso não fosse afetar. Mas o cara do agronegócio continuar colocando veneno nas plantações, continuar contaminando, e daqui a pouco, eu já até vi algumas lives sobre isso, daqui a pouco nem nossa carne vai entrar mais na Europa, porque vai ter Covid. Entendeu? Então, ou seja, eles vão tomar prejuízo no bolso. Então, esse é o mundo real. Não é isso aqui, esse mundo da fantasia que muita gente coloca, não existe. Ou seja, o empresário que acha que ele não vai entrar nesse mercado, ele vai continuar ignorando, devastando floresta, continuar contaminando o solo, usando o trabalho infantil, ele vai perder mercado, ele vai deixar de ganhar dinheiro, que é o que ele se interessa. Então, só botei esse ponto, Érica, porque eu acho que é importante que as pessoas ficam repetindo muito do que falam. O agro é pop, que passa na televisão, e o pessoal fica achando que é o agronegócio que bota alimento na mesa. Eu sou doida para saber quem é que fomenta essa propaganda, sabia? Porque ninguém fala quem é que paga essa propaganda. Do agro é pop, né? Ninguém não tem. Você já parou para se perguntar isso? Mas eu vou falar para você. Mas eu vou falar para você. Eu morei durante 3 anos no Tocantins. E aí eu posso falar com tranquilidade. A Cátia Abreu, que é uma das maiores defensoras aí desse movimento, ela foi presidente da CNA e ela foi uma das que mais catapultou esse conceito, essa ideia, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente pode, e o grande lance é esse, é que simplesmente se cria cortinas de fumaça e nunca se traz para discussão essa questão. Então é colocado como o agropop na TV aberta, numa grande rede como a Globo e diversos outros canais de publicidade na internet, entendeu? Dizendo que aquilo ali é a salvação. E não é, pessoal. É mentira, entendeu? É mentira. A gente tem que ter senso crítico. Eu não sei se é por conta também da minha formação, porque advogado é muito indagador, né? Mas por quê? Isso não pode. Mas onde é que está escrito que não pode, né? Isso já... Então, é muito nosso mesmo de advogado. Mas eu vejo que as pessoas, elas têm que realmente indagar. Por que que é assim? Por que que não é de outra forma? Abrir realmente a mente e se indignar e exigir. Né? A gente sabe que você tocou aqui diversos assuntos, já me deu tanta ideia, mas assim, sobre isso, até tinha falado antes, mas quais são, você acha que é possível, tem alguma mudança, né? E aí eu lembrei de um exemplo relacionado a agrotóxico aqui no Ceará. Hoje em dia já não pode mais haver pulverização, que antigamente era jogada a partir de aviões, né? Pequenos aviões, para jogar na população, desculpa, já está na frente, jogar na plantação toda. Só que as populações que moravam ao redor, elas tanto respiravam aquele agrotóxico, que ficava realmente no ar, como também contaminavam o lençol freático, e aí elas começavam a tomar água contaminada, os animais se alimentavam também de plantações que tinham no lençol freático água contaminada, então todo aquele ao redor estava contaminado. E eu não estou falando da boca para fora, não. Existem dados. Como eu mencionei, no do CEABRASCO, ele traz tudo isso. Exemplos de populações que realmente tiveram uma grande porcentagem que faleceu em decorrência do agrotóxico em si, por ter sido intoxicado, né? Assim como também da alimentação. E aí, vocês falaram até o seguinte, a soja, né? Nós não comemos soja. E muito menos nós queremos comer soja transgênica. Porque a soja, eu creio que se não for 100%, é 99,9999%, ela é transgênica. E as pessoas muitas vezes não sabem nem o que é um alimento transgênico. E assim, já para também
aproveitar que o pessoal que está aqui para sair craque sabendo sobre isso, né? O alimento transgênico, ele é simplesmente, eu pego uma semente, vamos supor, da soja, já que é o exemplo, né? Ela tem um genoma dela. Mendel, antigamente, ele fazia o quê? Ele ia plantando várias plantas, né? No caso, eram ervilhas. Mas ele ia vendo qual era que era maior, mais produtiva, enfim, as características que para ele eram boas, né, eram positivas. Então, ele foi mesclando essas plantas, foi cruzando, né, até chegar naquela que ele considerou ideal. Hoje, com a soja, nós fazemos diferente. Nós não fazemos um melhoramento genético, né? Porque a gente também não pode dizer que isso aí é uma coisa, algo meu. Eu não considero que todo OGM é transgênico. Eu acho que o transgênico é um dos ramos dos organismos geneticamente modificados. Porque pode ter o exemplo, vamos supor, de uma uva que eu tiro aquele genezinho que tem a semente, eu como aquela uva sem caroço, que é uma maravilha. Mas nós estamos somente lidando com o genoma de uma uva. A soja, eu pego simplesmente um genoma de uma bactéria, é alguém que é do outro reino, né? Que nunca se cruzariam, e eu coloco dentro do genoma da soja, do reino Plantae. E aí eu planto isso aí. E qual é o benefício? Por que eu faço isso? Porque agora eu posso jogar agrotóxico à vontade, que aquela soja não vai morrer. Porque o produtor, ele estava jogando agrotóxico e ele perdia. Ele tanto combatia as ervas daninhas, como ele também matava a produção dele. Então, para ele não ter essa perda, o que ele fez? Eu vou colocar exatamente no genoma do vegetal aquela bactéria que é resistente ao herbicida. Por isso que a compra é casada. Já é uma outra crítica que a gente faz. O produtor que ele compra a semente patenteada, ele tem que comprar o agrotóxico específico. E no caso da soja, a soja da Monsanto, que teve mais disseminação aqui no Brasil, é o Roundup Ready. E a gente sabe que ele é altamente tóxico. E assim, outra crítica que também eu faço é que esses agrotóxicos, quando eles são testados, eles não são testados no clima daqui. Eles não são testados na umidade aqui do Brasil, eles são testados em outros locais. Então, mesmo que o agricultor ele utilize de todo cuidado, eu não sei se necessariamente ele vai estar isento de contaminação. E a gente sabe que nem todo mundo usa, por falta de informação, por achar que aquilo não vai ocasionar tanto problema. E a gente tem aí o exemplo que você deu do Leonardo, que quando criança, não tinha tantos recursos, a plantação era a única forma de sustento, utilizou e provavelmente não utilizou também de algum suporte de proteção, e a gente viu que a conta chegou. Infelizmente, perdeu a vida, e assim como outras, existem diversos no país inteiro, no mundo inteiro, que morrem ocasionados pela intoxicação de agrotóxico. Érica, o nosso papo tá maravilhoso, mas aqui o nosso tempinho já tá acabando aqui, porque o Instagram tem essas limitações, né? Mas eu tenho certeza que a gente vai ter que marcar mais uma live, né? E eu quero aproveitar aqui e deixar... Opa! O convite, hein? Foi feito ao vivo, hein? Eu quero só avisar vocês, pessoal, que sexta-feira a gente vai ter uma live também sensacional com a tia Nilza, que é um patrimônio aí da gastronomia cearense. A live vai estar acontecendo na sexta-feira, eu vou estar divulgando para vocês. Eu espero que todos vocês possam estar juntos com a gente. A gente teve um papo maravilhoso com a Érica. Eu vou estar disponibilizando essa live aqui na íntegra no Instagram. E com certeza a gente vai marcar uma live para falar sobre esses assuntos e outras coisas, porque infelizmente é um tema quase infinito, e eu acho que é muito importante a gente abrir a mente das pessoas relacionadas com isso. Érica, para você finalizar, o que você tem a dizer aí? Eu tenho a dizer que você, cidadão, você, consumidor, você é quem manda no comércio, é você quem manda na alimentação. Então, exija. E quando você vir alguma